Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bom com vocês? Então, hoje é sobre fidelidade e confiança. A palavra do Senhor vai mostrar três jovens que não se renderam, não se venderam e nem se prostraram a outros deuses diante até mesmo de ameaça de morte. Para deixar Deus, basta somente alguns não gostar do que o pastor falou, ou não gostar do que algum irmão, do jeito que ele olhou. Então, muitas das vezes as pessoas estão largando a fé, deixando Deus por coisas pequenas e banais. Mas a palavra de Deus, ela vai mostrar a fidelidade de três servos de Deus que sabia quem era Deus e confiava nele. Nós estamos cheios de homens e mulheres de fé na Bíblia que têm testemunhos grandiosos de fidelidade de Deus para com eles. Mas para isso, nós precisamos ser aqueles a qual colocamos no Senhor toda a nossa fidelidade e a nossa esperança. Amém? A palavra de hoje está em Daniel 3, a partir do 14, que diz assim: E Nabucodonosor lhe questionou: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais aos meus deuses, adorais a estátua de ouro que eu edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atento quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoados suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvido a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas, e vos indago: que Deus poderá livrar das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, poderá livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão furioso que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordem expressa para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirasse na fornalha de fogo ardente. Amém? Graça nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Bom, nós vimos aqui um pedacinho da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram judeus e servos do Deus Altíssimo. Bom, eles também eram funcionários públicos, dizendo assim, trazendo assim para o dia de hoje. Eles trabalhavam para o rei. Tanto que depois vocês vão ler que quando foram denunciar, falaram assim no 12. No 12 diz assim: Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província de Babilônia. Ou seja, eles eram funcionários da Babilônia, eles eram funcionários de Nabucodonosor, mas eles não se venderam, eles foram fiéis ao Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Eles colocaram a sua confiança no Senhor e foram até o fim. A gente trazendo pelos dias de hoje, qualquer um que não tivesse uma fé firmada na rocha, uma fé constante, uma fé que conhece mesmo Deus, qualquer um que fosse apenas só crente de igreja ou não tivesse nenhuma comunhão com o Senhor, poderia muito bem vender pelos seus princípios,
deixar os seus princípios para lá, em troca do seu dinheiro, do seu emprego, do seu dinheiro, né? Nossos empregos que nós tiramos nosso sustento, que nós sustentamos as nossos lar, os nossos filhos. Então, seria algo tipo, Senhor, o Senhor sabe que se eu perder esse emprego, eu corro o risco dos meus filhos passar fome, de eu ir morar na rua. Sabe esse tipo de pretexto que a gente dá para fazer algo, para quebrar algum princípio, para não fazer o que é certo, para não ser firme nas coisas de Deus, para não ser firme em nossos caráter? A gente vê muito isso também na política. As pessoas nunca roubaram, mas quando chega lá, fala, mas se não se aliar, se não fizer o que eles querem, não haverá reeleição. Sabe, sempre há uma barganha. Irmão, minha irmã, não barganhe a sua fé. Não barganhe os princípios de Deus, porque o Deus que você serve, Ele é o Deus dos reis, o Deus dos príncipes. Ele é o dono do ouro e da prata. E se você manter-se fiel a Ele, se você for fiel ao Senhor, tenha certeza que Ele será fiel a você. Amém? Então nós vemos essa qualidade nesses 3 jovens. E eles eram jovens que decidiram, primeiramente, não se contaminar com o manjar dos reis. Lá atrás, se você for ler, são os mesmos jovens que decidiram não se contaminar com os manjares do rei, que decidiram entre tantos jovens a serem escolhidos pelo rei para ser os seus funcionários, seus homens de confiança. Eles falaram, não, vamos fazer um jejum, que é o mais famoso jejum de Daniel. Nós vamos manter longe da comida real, vamos jejuar e permanecer fiéis a Deus. Então, você vê que eles começaram bem, porque quando a gente começa balançando para lá e para cá, corre o risco de qualquer ventinho nos derrubar. Mas quando nós sabemos a quem servimos, quando sabemos quem somos em Cristo, quem Ele é para nós, nada, nenhuma tempestade nos derruba, nenhuma fornalha é capaz de te derrubar, de te tirar do foco, de te ameaçar. A palavra de hoje é essa: tenha fé, tenha confiança, seja fiel ao Senhor, fiel acima de qualquer coisa, não se venda. Você tem um Deus que é o Deus do impossível. Você tem um Deus que Ele pode tirar você das fornalhas, da mão do inimigo. Ele pode batalhar por você. O mais incrível que eu achei é que ele fala assim, no versículo 16. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Ou seja, eles não precisavam se justificar. Ah, não, olha, nós não fizemos isso por causa disso, sabe? Não é porque nós servimos, nós somos crentes. Né? Quantas vezes nós nos justificamos as nossas ações quando fazemos para Deus, justificamos para os outros. Ah, não, é porque eu vou para a igreja. Não, mulher, eu não bebo porque é pecado. Você não tem que se justificar. Você tem que fazer porque você sabe quem você é em Cristo. Você tem que fazer para agradar o seu Senhor. Você tem que fazer porque você sabe que é o certo, que vai tocar o coração de Deus, vai agradar a Deus. Quando nós estamos apaixonados, nossa primeira paixão, nós não estamos nem aí para o que os outros pensam, mas nós sempre fazemos aquilo que agrada, né? Como hoje, não sei mais se é crush que fala, mas sempre nós estávamos querendo agradar aquela pessoa quem a gente amava. Então você também, hoje, eu e você, temos que ser assim. Nós não temos que justificar nossos atos quando são certos, o que nós fazemos, por que nós fazemos. Sadraque, Mesaque e Abednego disse assim, não precisamos nos defender diante de ti. Se você quiser jogar, ele fala assim, se formos condenados, no 17, por isso, e lançado na fornalha ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar. E Ele nos livrará da tua mão, ó majestade, com todo respeito. Eu não preciso me defender diante de ti. Nós formos lançados na fornalha, o nosso Deus, Ele pode nos livrar da tua mão. Ó, excelentíssimo
Nabucodonosor, ele era um homem muito temido na Babilônia. Era muito temido, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles temiam um Deus maior, muito maior do que Nabucodonosor. Eu não sei quem é o seu Nabucodonosor de hoje. Eu não sei quem é que está te causando medo e te faz bombear, te faz ficar indeciso entre dois pensamentos, entre fazer o que é certo e fazer aquilo que você fala que é certo para o homem, com a justificativa de você não ser prejudicado. Fique sabendo que ninguém é maior do que o seu Deus. Você não precisa se justificar. Apenas ponha-se na posição. Tome a posição de serva obediente, de servo obediente, e deixa que Deus fará por você. Mas olha, a fé deles foram acima disso. Eles não fizeram assim, olha, eu vou servir a Deus porque tem esse crente, né? Ai, de quem tocar em mim. Ai, de quem? Eu sou serva de Deus Altíssimo. Eles disseram assim, ó, o Deus a quem cultuamos pode nos livrar e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoramos a imagem que ergues. Sabe, dessa declaração, às vezes me sinto envergonhada porque a minha fé, às vezes a gente não deixa a desejar em coisas tão pequenas do meu dia a dia. Imagina falar na cara do rei, olha, o meu Deus pode nos livrar de tuas mãos, mas se ele não nos livrar, fica sabendo que nem mesmo assim a gente vai cultuar a tua imagem. Fica sabendo, tão pouco adoraremos a imagem que tu erguesse. Então, eu não adoro, eu não sou fiel a Deus, eu não sou fiel ao meu Senhor porque Ele vai me livrar, pelo que Ele vai fazer, sabe? Esperando dele alguma coisa. Eu sou fiel porque eu amo, eu sou fiel porque eu o conheço, eu sou fiel porque sei que os seus pensamentos, que os teus planos, os planos do Senhor são maiores do que o meu. Eu sou fiel porque mesmo na morte, até a morte, eu estarei ganhando. Vocês lembram quando Paulo disse assim que viver é Cristo e morrer é lucro? Foi isso que ele quis dizer. Olha, o meu viver é todo para Cristo. Eu vivo por Ele. Mas se eu morrer, eu saio no lucro, porque eu vou viver para sempre no paraíso. E que fé e fidelidade nós temos para com Deus hoje? Que tipo de cristãos, que tipo de homem, que tipo de mulher nós somos? Nós somos aqueles que negociamos os princípios, que na hora do aperto nós recuamos, nós voltamos atrás, nós falamos assim, Deus sabe que Deus entende, né? Deus entende. Ou nós somos aquele que fala assim, olha, nós vamos, se tiver que ir para a fornalha, nós vamos. Se Deus nos livrar, nos livrou. Se não, perecemos. Mas não nos venderemos, não negociaremos contigo, ó rei da Babilônia. E a palavra de hoje é essa, nós precisamos saber quem Deus é, quem somos em Deus, para onde vamos, para que vivemos, o que estamos fazendo aqui. Para que fomos chamados? Porque sabendo de tudo isso, nada, nenhum Nabucodonosor, nenhuma fornalha pode parar a mim e pode parar você. Nada pode nos parar e nos deter em Cristo Jesus, porque viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Saiba que o seu Deus é um Deus que preparou o melhor para você. Que se você decidir servir Ele, ser fiel, obedecê-lo, Ele será com você dentro da fornalha. Ele estará com você, porque Ele é o quarto homem. Ele é o quarto homem das suas fornalhas. Ele é o quarto homem que enfrentará os Nabucodonosor da sua vida.
Amém? E você está chegando agora. Se você quer conhecer mais desse Deus, se você quer ter essa fidelidade, se você quer ter a confiança no seu coração, que o Senhor possa encher o teu coração, que você possa reconhecer Ele, que você possa vir dizer: Senhor, eu quero conhecer essa fidelidade, eu quero conhecer a Ti, meu Pai. Eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Faça essa oração, aceite Jesus em seu coração e fale para Ele: Senhor, eu quero conhecer esse Deus aqui, ó, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e Ele se revelará a você. Amém? Se você está chegando hoje, inscreva-se nesse canal para receber mais mensagens da parte do Senhor. Deixa o seu like e compartilha com um amigo. Amém? E fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus.